Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São José, rogai por nós. O Evangelho está aparecendo aí na tela, Lucas 24, de 13 a 35. Naquele mesmo dia, primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com um rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabes o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não o encontraram, o corpo dele. Então voltaram dizendo que ele tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres haviam dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isto para entrar na sua glória?" E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Então Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisto, os olhos dos discípulos se abriram a eles e reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E eles confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, que tinha reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Como foi que os discípulos reconheceram Jesus? Ao partir do pão. Naquele momento, eles realmente reconheceram Jesus ao partir do pão. E quando é que nós reconhecemos Jesus? Na Santa Missa. Na missa, nós reconhecemos o Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, como eu estava falando ontem, o catecismo da Igreja Católica, a ressurreição, obra da Santíssima Trindade.
A ressurreição de Cristo é objeto de fé enquanto intervenção transcendente do próprio Deus na criação da história. Nela, as três pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agem ao mesmo tempo, juntas e manifestam sua originalidade própria. Ela aconteceu pelo poder de Deus que ressuscitou. Atos 2:24. Cristo, seu Filho, desta forma introduziu de modo perfeito sua humanidade, seu corpo. Na Trindade definitiva, Jesus, segundo o Espírito da Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder. Desde a ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, Romanos 1:4, São Paulo insiste na manifestação do poder de Deus, obra do Espírito Santo que vivificou a humanidade morta de Jesus e o chamou ao estado glorioso do Senhor. O Filho, ele mesmo, realiza a própria ressurreição em virtude do poder divino. Jesus, meu irmão, anuncia que o Filho do Homem deverá sofrer muito, morrer e em seguida ressuscitar. Sentido ativo da palavra, Em outra ocasião afirma explicitamente: porque dou a minha vida e tenho o poder de dá-la como tenho o poder de recebê-la. João capítulo 10, 17 a 18. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. 1 Tessalonicenses 4:14. Os padres da igreja, eu estou aqui meditando o catecismo, no parágrafo 648, 649, 650. Os padres da igreja contemplam a ressurreição a partir da pessoa divina de Cristo, que ficou unida à sua alma e ao seu corpo separado em si pela morte, pela unidade da natureza divina que permanece presente em cada uma das duas partes do homem. Estas se unem novamente, assim, a morte o produz pela separação do composto humano e a ressurreição pela união das duas partes separadas. Então, aqui diz no Catecismo, no parágrafo 651, se Cristo não ressuscitou, também diz na palavra, 1 Coríntios 15:14, se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é sem fundamento. E sem fundamento também é a vossa fé. A ressurreição constitui, antes de mais nada, a confirmação de tudo o que o próprio Cristo fez e ensinou. Todas as verdades, mesmo as mais inacessíveis ao homem humano, encontram sua justificação e, ao ressuscitar, Cristo deu a prova definitiva que havia prometido da sua autoridade. Então, o Catecismo diz que a ressurreição de Cristo é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Do próprio Jesus, durante a sua vida terrestre, a expressão segundo as Escrituras indica que a ressurreição de Cristo realiza essas predições. Então, nós vamos ficar até por aqui mesmo, E vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ilumina, que nos dá força para poder entender todas estas coisas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.